Bom dia inicialmente, espero que vocês aproveitem o dia de forma bem relaxada. Isso não é um trabalho de campo, é um prazer de campo, tá? Pensem assim. Então a gente vai, né, tentar fazer isso assim da melhor forma possível. Eu não quero que isso aqui se torne nenhuma coisa assim muito cansativa, pesada para vocês, e nem que isso vire um passeio de campo. Tá? Passeio de campo a gente faz, tá? Sozinho, com o cachorro, com a namorada, com o namorado, com o pai, né? Mas a gente veio tentar aproveitar, ter esse prazer de poder passear e ao mesmo tempo entender um pouco como isso aqui se formou. Então uma das coisas que eu quero assim nesse trabalho de campo com vocês, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos estamos indo em direção a Teresópolis, tá? Então antes de falar desse ponto aqui, que é o ponto 1, tá? Vamos falar um pouquinho qual é a ideia geral do trabalho de campo, né? Então qual é o objetivo desse primeiro trabalho de campo, né? É a gente poder trabalhar as relações entre litologia, estrutura e o relevo resultante, as formas do relevo que a gente observa, tá? Então é aquilo que a gente já viu na sala de aula várias vezes, né? E trabalhar na primeira parte o efeito da litologia e da estrutura controlando as formas do relevo. Ponto 1. E qual é o segundo objetivo? É poder discutir com vocês processos geomorfológicos. Muitos que nós vimos em sala de aula. Por exemplo, processos fluviais. Vocês estão vendo algum processo fluvial aqui na frente de vocês? Ou atrás, ou em cima, ou embaixo? Né? Por acaso ali à minha direita tem um rio. Por acaso. Não sei se ainda está ali. Estava quando eu subi. Né? Eu estou vendo lá o rio passando lá. E estou vendo a planície de inundação do rio ali. Aquilo que nós vimos na sala de aula. Lembra que a gente discutiu planície de inundação, várzea, terraço? Isso está aqui na nossa frente agora. O rio está passando ali embaixo, você não vê a água daqui, mas você vê o vale dele, né? Onde foi escavado. Né? E esse rio está indo para onde? Para frente de vocês ou para trás de vocês? Para onde que esse rio está indo? Para trás, né? Para trás? Né? A serra está lá? A serra está onde? A serra está lá, né? A serra está lá, ó. A serra está ali. Ali é a Baía de Guanabara. Atrás, se a gente subisse naquele morro ali, vocês já conseguiam ver a água da Baía de Guanabara. Nós estamos no fundo da Baía de Guanabara, em Magé, tá? Então, para quem trabalhou com a carta topográfica Petrópolis, quem foi o grupo que trabalhou com Petrópolis? Que não lembra mais? Então me ajuda aqui, Fiquem aí, professor. Aqui, só para vocês se localizarem. Agora tem que botar esse óculos aqui, senão ficar reflexo. Então olha só, então basicamente, qual é o objetivo do trabalho de campo? Ponto 1, discutir influência da litologia e da estrutura nas formas do relevo. E o ponto 2, discutir a relação entre os processos geomorfológicos e as formas de relevo. E aí nós trabalhamos em aula processos fluviais, trabalhamos em aula processos de encosta como erosão, deslizamentos, é isso? Não sei se vocês viram, né? Todo mundo certamente viu na televisão que no domingo passado pessoas morreram soterradas num deslizamento aqui na Serra de Teresópolis. Nós vamos passar lá. Eu tenho até a matéria do Globo aqui com a imagem, com a foto de helicóptero, tá? E é uma área super legal. A Serra de Teresópolis é uma área muito legal para trabalhar. Esse meu estágio de campo 4 foi aqui, um tempo lá no Paleozoico inferior, já com deslizamentos na serra. Quer dizer, vocês vão poder trabalhar com isso, os filhos de vocês vão poder trabalhar com deslizamentos nessa serra, os netos, porque são processos naturais, independente da estrada estar ali ou não, tá? A gente vai poder discutir isso. Então, basicamente, o campo a gente vai fazer esses dois grandes grupos: litologia e estrutura controlando forma de relevo e processos geomorfológicos controlando formas de relevo. E vamos discutir processos fluviais, né, processos de encosta, variações climáticas, mudanças climáticas que aconteceram no Quaternário, como vocês discutiram com a Anaísa, um pouco disso. A gente vai poder discutir um pouco aqui, depois mais lá na frente. Tá? Mas basicamente nessas duas linhas. Ok? Então, qual é o roteiro nosso? Tá? Nós saímos do fundão, pegamos a linha vermelha, tá? Depois pegamos a Rio Petrópolis, a BR-040, e depois saímos à direita nessa estrada aqui que a gente está agora, que é a Rio Teresópolis, a BR-116. Então nós estamos em Magé, então esse ponto 1 aqui é em Magé, tá? A cidade de Magé está logo aqui na frente pra gente, aqui atrás, tá? Acabamos de passar no trevo dela, tem uma entrada para Magé ali, tá? A cidade de Magé está ali atrás.
no fundo. Magé está encostadinho na Baía de Guanabara, no fundo da Baía de Guanabara, que vocês vão ver aqui. E depois daqui a gente vai pegar a serra e vamos subir a Serra dos Órgãos, né, até a cidade de Teresópolis. Tá? Vamos parar algumas vezes na serra. E vamos sempre discutir isso em algumas paradas. Tá? Dependendo do andar da carruagem, né, de como o campo... Não dá para planejar também muito, que depende do quanto tempo a gente para em cada pergunta, em cada parada, do interesse de vocês. Né? Se eu sinto também que o nego não está muito afim, eu vou andando. Se a gente para e ninguém pergunta nada, então a gente vai andar mais. A gente pode parar menos. Mas quando chegar lá em Teresópolis, né, provavelmente lá logo depois da hora do almoço, assim, a gente vai ver como é que está o tempo e como é que está o nosso roteiro. Ou a gente volta pelo caminho que a gente fez por Teresópolis, ou nós vamos pegar a estrada que liga Teresópolis para Itaipava, para Petrópolis, e descemos por Petrópolis, que é uma estrada linda. Quem não conhece, se não fizer hoje, tem que fazer um dia, que é a estrada chamada Estrada das Hortênsias, que é a estrada que passa lá pelo alto da serra, ligando Teresópolis e Petrópolis, cheia de pães de açúcar, uma estrada maravilhosa, linda, linda, linda. E sai em Itaipava, tá? Então depende do nosso andamento. Eu não vou acelerar demais, tá? Mas também vou tentar fazer a gente vai andar mais na serra, vamos ter essa parada aqui na Baixada, depois a gente vai andar na serra, tá? O outro trabalho de campo, que é quinta-feira que vem, tá? Quinta-feira que vem, semana que vem, na quinta-feira. A gente tem prova no futebol. De quê? Carlos Eduardo? Eu vou falar com ele, ver se ele troca, tá? Vou pedir a ele, ver se eu vou propor o Carlos Eduardo, como eu tô com o ônibus reservado e não é fácil conseguir ônibus, eu vou falar com o Carlos Eduardo. Se eu dou a minha aula para ele de terça, por exemplo, na terça seguinte, eu dou meu horário de terça para ele e ele me dá a quinta, tá? Então nós vamos ver isso amanhã, tá? Vou entrar em contato com ele. Se ele falar que não, aí é não, tá? Mas esse segundo trabalho de campo, eu quero andar com vocês nas planícies litorâneas, nas baixadas costeiras. E aí nós vamos em direção a Angra dos Reis, vamos até Angra, tá? Pegando o sopé da serra, mas mais baixada. Aqui a gente vai andar mais no Planalto. Tá? Depois que a gente subir a serra, nós estamos andando lá no Planalto, onde está Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Miguel Pereira. Ok? Eu vou desenhar daqui a pouco isso para vocês. Localização. Aqui, ó. Segura aqui para mim. Então, olha só, abre para mim. Aqui, ó. Onde nós estamos? Olha para cá. Depois, essa carta está à disposição depois para vocês manusearem. Baía de Guanabara, tá? Aqui está passando o Rio de Janeiro tá lá, tá? Aqui já está o final de Caxias. A gente entrou à direita aqui, a Rio Petrópolis sobe para cá, Petrópolis está aqui em cima. Petrópolis está aqui, né? Teresópolis aqui, a Rio Petrópolis subiu para cá. Nós entramos aqui à esquerda e viemos pela Rio Teresópolis, pela BR-116. E aqui teve um trevo que levou para Magé. A cidade de Magé está aqui, ó, bem grudada no fundo da Baía de Guanabara, tá? Magé está aqui atrás de mim, tá? Nós estamos mais ou menos aqui assim, tá? Passamos desse trevo. Estamos nessas colinas que estão aqui, essas curvas de nível arredondadas, bem aqui no meio desse triângulo, aqui assim, tá? Um pouquinho antes, né, da cidade de Magé, tá? Então nós estamos na BR-116, que é a Rio Teresópolis. Na realidade a BR-116 ela vai até a Bahia, é a Rio Bahia. A gente chama Rio Teresópolis, mas ela vai até Teófilo Otoni, Conselheiro Lafayette, vai até Jequié, é a Bahia, quando a gente vai para a Bahia pelo interior. Tá? Quando você não vai pelo litoral, pela BR-101, esse é o caminho e vai embora, tá? Muriaé, entra toda a parte de Minas ali, Muriaé. Ok? Então estão localizados? Bem, por que eu quis vir aqui? Primeiro, que eu quis cansar vocês, né? Aquele ar-condicionado lá do ônibus não faz bem pra gente, afeta a saúde da gente, né? Então, pode, por enquanto pode, obrigado. Primeiro, eu queria que vocês olhassem para essa topografia que vocês estão vendo, que é essa topografia do fundo da Baía de Guanabara, tá? A gente está aqui em Magé, mas a gente podia estar em Duque de Caxias, podíamos estar do outro lado lá em Itaboraí. Isso aqui é típico do fundo da Baixada Fluminense, tá? Nós estamos nesse grande baixadão aqui, tá? Que é a Baixada Fluminense. E atrás de vocês vem a serra. Então se eu desenhando, ó, depois no ônibus tem a figura aqui do matéria do globo aqui. Mas eu fazendo um desenho aqui para vocês, basicamente isso aqui, ó. A escarpa, vocês não estão conseguindo ver, mas a escarpa está atrás de vocês, nós vamos subir a serra já já. Mas um perfil de trás de vocês para cá é basicamente isso aqui, ó.
Basicamente isso aqui. Teresópolis está aqui em cima. Cara, tem mais carpate mesmo que no campo muito. Lá no alto, vocês não estão vendo. Aí vem a escarpa da Serra de Teresópolis, que nós vamos subir, tá? Tá atrás de vocês. E vocês agora estão exatamente no topo de uma dessas colinas, tá? Que é exatamente como essas colinas que estão em frente a vocês, que tem uma forma bastante arredondada, concorda? Que essas colinas têm uma forma bem arredondada, né? Convexas. Né? Olha aqui onde nós estamos, é bem convexo, olha aqui em frente como é que é bem convexo. Olha lá, você vê que esses morros, todos eles têm umas formas de relevo muito convexas. Se a gente fosse classificar essas formas, né, em perfil e planta, vocês vão ver que dão formas bastante convexas em planta. Se eu olhar por cima, é como se eu estivesse vendo, né, o topo de uma laranja. Por isso que esse tipo de relevo é um relevo chamado de meia laranja. Tá? É como se você cortasse uma laranja ao meio e estivesse só olhando aquela parte de cima dela. Não parece? Boa vontade, gente. Pô, com má vontade é foda. Se eu começar no primeiro campo com má vontade, parece. Meia laranja, parece. Podia ser uma meia tangerina, também podia ser uma meia tangerina, mas se chamou meia laranja. E quando eu olho aqui no meu perfil, ele é bastante convexo, tá? E aquele rio que tá passando, ele tá passando por uma dessas encostas que você colocou aí em duas, só ou tem muito mais aí? A gente só tá aquilo ali o quê? Aquela obra ali? É? Não, é o rio. O rio? É. Então eu agora vou dar um zoom nessa baixada nossa aqui, ó. Né? Se vocês deixarem eu desenhar... As nossas baixadas, vocês concordam que o meu desenho tá razoável? O que a gente está vendo aqui nessas baixadas? Essas coisas convexas, e entre o morro convexo e o outro morro convexo, o que tem? Um vale plano, um fundo de vale plano, planinho, eu desenho plano. Como está aqui na nossa frente, onde a vaca está pastando ali. Concordam? Planinho. Dá para fazer um campo de futebol ali. Né? Jogar ali tranquilamente, você tem um fundo de quadro. Então é isso que a gente está vendo aqui. Essa intercalação entre esses morros convexos e esses fundos de vale plano. Ok? O que o Nelson falou lá na aula, sempre no início assim, que existe uma relação íntima entre quem? Entre forma, material e processo. Não é isso? A geomorfologia está calcada nesse triângulo aí. Né? Qual é a base que a gente tem? Que a forma do relevo, as formas de relevo que a gente observa no campo, elas retratam muito pra gente. Ou o material que está embaixo, materiais mais resistentes, materiais menos resistentes, ou o quê? O processo que a gente tem. Ou os dois. Então se eu estou olhando aqui em frente, eu vejo esse morrote redondo aqui, aquele outro lá também redondo, esse aqui redondo lá, né? Essa coisa bem convexa. E aqui no fundo do vale uma coisa plana, o que eu posso dizer sobre os materiais que eu tenho? Se eu fizer um furo aqui, ou se eu fizer um furo lá naquela baixada, eu vou encontrar o mesmo material? Não. Os materiais são diferentes. E quando eu digo material, né, o material que está aqui, o que a gente espera aqui? Se eu fizesse um desenho para vocês aqui, se eu fizer um furo lá no fundo daquele vale ali, eu vou encontrar sedimentos fluviais. Camadas de areia, camada de argila, camada de areia, camada de argila, sedimentos fluviais. E como é que eu vejo isso? Ou eu faço um furo ali, ou eu caminho até o rio lá e vejo a parede do rio, porque o rio já escavou para mim, já deixou a parede ali. Então se a gente estivesse fazendo um mapeamento aqui, e eu quero ver o material que está compondo aquela baixada ali, você só tem dois jeitos. Ou você pega um trado e faz um furo ali na baixada, ou você dá uma caminhada, vai ali e supõe que aquele material que está ali, ele também aparece nessas baixadas. É ele que está compondo essas baixadas. E eu digo para vocês, se for aqui, vocês vão encontrar sedimentos fluviais. Eu fui lá e vi para vocês. E como é que eu identifico sedimento fluvial? É um material, são camadas depositadas, bem selecionadas. Às vezes só depositou areia quando o rio tinha mais energia, depois só depositou argila quando o rio estava com baixa energia, às vezes depositou seixo, tá? Aí areia de novo, argila, seixos. Então eu tenho, mas em cada camada eu tenho a mesma granulometria, o mesmo material, tá? É um sedimento fluvial, tá? Quando eu estou aqui, aonde vocês estão, se eu fizer um furo aqui, o que eu vou encontrar? Esse material onde vocês estão pisando, e aquele morro ali em frente, aquele morro, isso não é uma saliência no relevo? Não ficou uma parte mais elevada no relevo? Não ficou mais alto do que a baixada? Se ficou mais alto, gente, o que eu já posso imaginar? É porque aqui eu tenho rocha. É porque aqui eu tenho um material mais resistente. Aqui é um local onde a rocha estava mais elevada.
Então, se eu olhar aqui no meu esqueminha aqui, ó, se eu olhar aqui em cima, eu vou encontrar o solo aqui, ó. Se eu fizer um furo aqui, eu vou encontrar solo, mas esse solo vem de onde? Do intemperismo dessa rocha que está aqui embaixo. Então, no meu esqueminha, se eu botar essa rocha aqui tracejada, a rocha deve estar fazendo isso aqui, ó. No meu esqueminha. Ó, aqui eu tenho solo, no topo, aqui eu tenho solo, aqui eu tenho sedimentos, aqui embaixo eu tenho rocha. Ah, lá no fundo do vale eu também tenho rocha. Se eu tenho um sedimento fluvial é porque ele se depositou sobre alguma coisa. Então tinha que ter rocha lá. Mas essa rocha está lá embaixo, a 10 metros, a 20 metros, a 50, a 100, depende. Numa bacia sedimentar, isso aqui nada mais é do que uma bacia sedimentar. Só que numa escala o quê? Pequenininha. Pequenininha, tá? Isso aqui é uma bacia sedimentar que tem o quê? Né? 100 metros de largura por uns 50 metros de profundidade. Mas os processos são semelhantes, tá? O material que está ali dentro não virou rocha sedimentar, ficou como sedimento, não teve diagênese, tá? Não teve espessura de material para fazer isso. Toda essa parte plana seria planície de inundação? Então, toda essa parte plana, ela é um material fluvial. E aí, como é que ele se formou? É só olhar para aquele rio que está lá, gente. Pega aquele rio ali, no momento de grande chuva. Esse rio vem de onde? Vem da serra que está aqui da gente. Cheio de água, na escarpa, né? E ele está indo para onde? Para a Baía de Guanabara, que está ali atrás. O nível dessa baixada aqui já é praticamente o nível da Baía de Guanabara. Se você botar, né, um altímetro ali onde as vacas estão pastando, vocês vão ver que a cota está ali, e a carta diz para você isso aqui, essa cota ali deve ser uns 5 metros, 6 metros, ou seja, dali até o final do rio, que é na Baía de Guanabara, né, ou seja, né, de novo, né, eu tô mais ou menos aqui, né, daqui até o final do rio chegar aqui na Baía de Guanabara, o rio só vai descer mais alguns poucos metros, ou seja, esse rio, ele já está praticamente lá, tá? E o que acontece com esse rio num período de muita chuva? Ele não consegue transportar todo o material. Aí ele inunda. Ele inunda onde? Ele inunda onde as vacas estão pastando lá. Então e aí vai formando quem? Vai formando a planície de inundação dele. Então tudo que vocês estão vendo aqui, né, essas baixadas, elas foram formadas pela sedimentação fluvial desses rios que vêm descendo a serra aqui atrás da gente, né, que vem com muita energia. E que quando eles chegam ali atrás daquele morro ali, encontram a Baía de Guanabara, o que o rio faz? Pisa no freio, não dá para andar mais, ele encontra na água ali, ele tem um obstáculo, parece um burro, né? Não era para ser um burro, era para ser um freio, tá? Pensa no freio, o rio vem descendo cheio de velocidade, quando ele chega na Baía de Guanabara, ele perde a velocidade. E aí o que ele faz com a carga dele? Ele vai depositando. Então ele foi entulhando. A gente pode imaginar o seguinte, que essas baixadas que vocês estão vendo aqui, se a gente viesse aqui há um tempo atrás, isso eram vales. A gente daqui para aquele morro ali, ó, a gente tinha que descer e depois subir, né? Essas baixadas, elas, na evolução desse relevo aqui, elas, concordam comigo, elas são coisas muito recentes, acabaram de ser formadas, né? Algo muito recente. E por que eu digo que é recente? Essas baixadas não estão ligadas com o nível do mar? Concorda? Essas baixadas estão praticamente no nível da Baía de Guanabara, e a Baía de Guanabara está onde? Está no nível do mar. Então essa baixada aqui, a formação dela tem muito a ver com o nível do mar, quando o nível do mar parou na situação dele atual. E a gente sabe o que aconteceu no Quaternário com o nível do mar. O clima não esquentou, esfriou, é isso? A Terra ficou muito mais quente, muito mais fria do que ela é hoje, né? O volume de gelo acumulado nessas geleiras variou e o nível do mar também flutuou, tá? Tem flutuações registradas, gente, da escala de dezenas de metros. 30, 40, 100 metros de flutuação do nível do mar. Tu imagina o que é 100 metros de flutuação do nível do mar. É coisa pra caramba, tá? Então imaginem vocês, se nós tivéssemos vindo aqui há 20 mil anos atrás, há 30 mil anos atrás, quando a Terra estava mais fria e o nível do mar estava 50 metros abaixo do que ele está hoje. Concordam? Imagina, fecha os olhos, imagina que nós estivéssemos aqui há 30 mil anos atrás, dentro, né, ou 50 mil anos atrás, dentro de um período desse glacial, com a terra bem mais fria e com o nível do mar mais baixo, que a água ficou retida nas geleiras. 50 metros abaixo do que ele está hoje. Eu ia ter essa baixada atrás de mim? Não. Concorda? Essa baixada ia estar onde? 50 metros abaixo. Concorda? Ela ia ter que estar bem mais baixo. E não ia estar aqui, ia estar muito lá para dentro, ia estar na plataforma continental, lá para dentro do mar, porque isso aqui teria tudo recuado.
Concorda? E aqui no meio eu teria o quê? Um vale. Um vale aqui no meio. Um vale. Que quando o nível do mar subiu, o nível do mar foi subindo, ele fez com que toda essa drenagem que vem aí de trás de vocês, da Serra de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, ficasse o quê? Retida aqui. Essa drenagem, o rio que passava aqui voando, ia lá para a plataforma continental, por uma distância de 10, 20 quilômetros, 30 quilômetros do nível do mar hoje, ele agora está parando aqui. E aí ele foi largando tudo que ele transportava. Ele foi o quê? Ele foi entulhando isso aqui, foi entulhando. Vocês já foram presos em trabalho de campo? Não, né? Tudo tem a primeira vez. Então fiquem preparados porque é possível. Eu já fui várias. Então, mais uma, menos uma, eu coloco só no meu currículo lá. Tem. Então, se olhar... Oi? Também tem, tá? Vai chegar uma hora que realmente você não vai ter essas baixadas. Olha a pergunta dela. Se eu andar então aqui para trás, daqui a pouco eu não vou ter mais baixadas. É verdade. Daqui a pouco eu começo a subir a serra, tá? E se eu andar para lá, daqui a pouco eu tô na Baía de Guanabara. Não. Eu viajei muito. Eu queria que todo mundo acompanhasse um pouco essa discussão, porque isso que eu tô falando aqui, independente da gente estar aqui, você podia estar em Duque de Caxias, em Nova Iguaçu, em São João de Meriti, em Itaboraí, tá? Só tô falando de lugares legais, eu sei disso, mas lugares onde é a Baixada Fluminense, né? Independente de ser legal ou não, a gente tem que entender como é que a Baixada Fluminense se formou, tá? E aí lá de cima a gente vai ver, se o tempo ajudar, que a gente vai ver lá atrás, não sei se vocês conseguem ver o Pão de Açúcar lá atrás. Vocês conseguem ver o maciço da Tijuca lá atrás? Não. Eu tô vendo a montanha lá, mano. Olha reto aqui, ó, lá no fundo, É isso, Tem os morros lá atrás, olha lá. Lá eu sabia atrás, que era isso. naquele buraco ali, lá atrás. Identificar é difícil. Tira o óculos escuro, não, identificar não, mas tu vê um morro. E tu sabe que não é o Himalaia. Tá entendendo? O Himalaia não tá ali. Pela localização, eu sei que ali tá o maciço da Tijuca. Sei que tá difícil pra ver. Mas se olhar lá no fundo com um pouquinho de boa vontade, tá? Dá pra ver a pontinha dos maciços lá. Tá? E atrás de vocês tem um outro maciço. A gente, quando subir a serra, teoricamente a vista é melhor, mas a visibilidade eu não sei como é que vai ficar, tá? Mas olha que interessante. Tá. Não vou falar disso agora, daqui a pouco eu falo. Lá de cima eu falo. Oi. As rochas que Perguntas? As rochas que serviram de apoio para esses sedimentos, elas têm a mesma litologia dessas do morro? As rochas que serviram... de apoio para os sedimentos fluviais, elas têm a mesma litologia dessa daqui do morro? Mas desenho que você fez ali, pelo meu desenho, a rocha que está aqui no morro é a mesma que está aqui embaixo. Por exemplo, esses maciços rochosos que a gente tem aqui, bem arredondados, tem granito aqui. Tá? Aqui onde nós estamos é uma área que, se vocês pegarem o mapa geológico, nós estamos na área de influência de granitos. O chamado granito Suruí, granito Andorinha, tá? Que é uma área onde é muito mapeada na década de 70, tá? onde tem pedreiras aqui. Tá? Aquele granito cinza que a gente compra no Rio de Janeiro, que é o granito mais barato que você compra para fachada, para fazer uma bancada, aquele granito bem cinza, tipo, tá? Aqui é uma área fonte dele, vem de vários lugares, mas aqui a gente tem esse granito cinza, principalmente nessa área aqui de Suruí, que a gente acabou de passar de Suruí, tá? Essa área aqui, já se explorou muito. Hoje as pedreiras que tem aqui são mais para brita, tá? Para quebrar a pedra, para fazer brita, para fazer concreto. Tá? Essa litologia também é da mesmo período da serra? Não? Então, é isso que nós vamos ver. Aqui embaixo na Baixada nós temos granitos. Quando a gente começar a subir a serra, tá? A litologia muda. Tá? Você começa a aparecer no ambiente de gnáisses. Tá? E aí a gente vai discutir se é uma falha, se é um contato, por que a serra está ali. Tá? O fato é que a litologia vai mudar. Logo quando a gente voltar para o ônibus, na frente do ônibus esse granito vai aparecer. Eu não quis parar lá antes, mas quando a gente voltar para o ônibus, a gente vai andar um pouquinho na frente do ônibus, ali uns 20 metros na frente do ônibus, esse granito vai aparecer, tá? Não, o conceito é diferente, porque tipo, ali tem embaixo, Ali embaixo aqui, por quê? Então, por que fez o vale aqui? Porque exatamente aqui. Então, duas coisas chamam a atenção aqui pra gente. A pergunta dela, tem que ter alguma razão aqui pro granito ter ficado mais embaixo num lugar e mais alto no outro, nessa rocha aqui. Tá? Dobra não, porque é num granito, tá? Mas o que pode explicar isso? Por que ali a topografia foi mais dissecada? Esses granitos podem ter fratura, gente. Tá? Então em algum lugar ele pode ser muito fraturado, em outro lugar
essas fraturas podem ser mais espaçadas. E aonde está o vale, essas fraturas eram mais densas, mais largas, mais importantes. Então, só a densidade de fratura já poderia explicar isso, alguma coisa estrutural. Porque no granito eu não vou encontrar foliação, tá? Então é alguma estrutura, tipo falha ou fratura, tá? Mas comumente esses granitos são fraturados. Então, aonde eu tenho mais fratura, tá? A água entrou mais, o intemperismo avançou mais e o vale ficou ali. Concorda? Foi essa depressão e depois isso foi tudo entulhado. Essa é uma opção. Uma outra coisa que chama atenção pra gente, que eu queria que vocês prestassem atenção agora aqui, ó. Se vocês olharem, olhem pra direita ali, olha para essa paisagem aqui, mais para a direita para vocês. O topo desses borrotes convexos que vocês estão vendo aqui, à direita, a elevação deles não parece ser muito semelhante? Né? Quando eu olho aqui para esses topos aqui, parece que o topo deles não tem grande diferença de altitude. Claro que pode ter um detalhezinho, mas quando eu olho aqui, eles são muito semelhantes. Ou seja, eu tenho uma coisa que é muito importante para vocês depois em estágio de campo, que é uma concordância dos topos. Ou seja, os topos têm a mesma forma convexa aqui e tem a mesma cota, a mesma elevação. É isso que eu não sei como, eu não estou explicando nada, concorda? Eu só estou observando, concordam comigo? Estou voando demais? Não, principalmente nessa parte aqui. Claro que quando eu olho para outros lugares, eu vejo que isso tem um limite, chega uma hora que isso para de acontecer. Mas quando eu olho para a direita, isso tem aqui. Então eu vou desenhar isso aqui da forma como eu estou vendo. E aí, olha só, o que eu posso imaginar agora aqui? Ó? Se eu olho para esses topos e vejo que eles têm a mesma cota, poxa, será que eu poderia argumentar que isso aqui era o seguinte, ó, que isso aqui, ó, antigamente, toda a topografia, toda a superfície estava onde? Estava aqui em cima. E aí alguma coisa fez com que, ó, olha para cá, essa viagem aqui tem que ter passaporte, tá? Porque essa viagem aqui é longa. Sem passaporte está barrado na alfândega, tá? Então acompanha. Porque olha só, qual é a loucura que eu tô falando? Pô, se esses topos estão todos iguais e tem a mesma forma, será que no passado eles representavam uma superfície do terreno e a superfície da topografia estava aqui em cima e com o tempo aconteceu alguma coisa aqui, ó, que dissecou, que entalhou essa topografia. A topografia foi entalhada, foi dissecada. Em alguns lugares com mais força do que outros, que de repente aqui eu tinha mais fratura, nesses vales aqui, o espaçamento das fraturas verticais, por exemplo, a densidade delas era maior, e aí teve mais água ali e o rio encaixou ali. Por exemplo, aquele rio ali, ó, ele encaixou num lugar onde eu tinha mais densidade de fratura. E com isso ele dissecou mais quem? O relevo, a topografia. E com isso ele foi formando quem? Vales. E aí aquele rio cada vez disseca mais, foi dissecando mais e foi abandonando quem? Foi deixando aqueles topos para lá, foi deixando esse topo para cá. Só que esses topos foram se intemperizando, mas como eles são muito semelhantes, as rochas são semelhantes, tudo granito, muito homogêneo, eles acabaram ficando com uma concordância de elevação. Não mudou muito. Isso é muito característico aqui do fundo da Baía de Guanabara. Tá? Essa área aqui de Magé, esse relevo de meia laranja com esses topos convexos, é um lugar assim muito diferente, tá? Muito interessante. Se você é até relativamente estudado isso aqui. Voltando, dúvidas? Eu acho que sim. O granito Suruí e o granito Andorinha, até onde eu estudei, até onde eu me lembro, aqui, né? É claro que ele tá intrudido dentro de gnais, tá? Mas esses topos convexos são basicamente com granito. Tá? Quando a gente vai chegando pro pé da serra, esse granito vai sumir e aí você entra só na encaixante dele, nos gnais dele. Mas eles são corpos isolados ou seriam com uma corda? Não, são corpos isolados. O batórico está lá. Quando a gente subir na Serra dos Órgãos, aí que vai aparecer esse corpo maior, o batórico de Serra dos Órgãos, que vai estar lá no dedo de Deus lá em cima. Tá? Esse aqui seriam corpos isolados. Mas eles são contemporâneos? Qual o processo de Deus? Basicamente a mesma coisa. A diferença é tudo 580, 560. Tem uma diferença aí de 5, 10, 15 milhões de anos. Está estudado. Eu posso até passar um trabalho para vocês. Então se deu naquele período no período da formação, na
na criação, na formação do Gondwana aí. Tá? 580, 560 milhões de anos. Não, formação. Na criação. Tá? Na criação. Tá? Os ginais são anteriores. Os ginais são anteriores. Tá? Então, a pergunta dele, esse sedimento que está aqui embaixo, de onde vem esse sedimento que está ali? Como é que eu sei de onde vem aquele sedimento ali? Eu chego lá naquele rio lá, eu olho para o sedimento, como é que eu sei de onde ele veio? Você faz uma conversa com ele, chama, primeiro tem que criar intimidade com ele, ele confiar em você. Tem que confiar. Aí depois tu vai perguntando de onde você veio, de onde é a tua mãe, onde é que você foi criado. Aí ele vai te falar assim, olha, eu fui criado lá em Petrópolis, lá em Teresópolis, lá na Serra. Ou seja, eu tô brincando com ele. Né? Mas esses sedimentos que você tem aqui, eles vêm de onde? De toda uma bacia de drenagem que tem aqui para trás. Tá? Então quando eu olho a carta topográfica, eu vejo, de novo aqui, ó, eu vejo aqui a Baía de Guanabara, tá? Mas eu vejo que a escarpa está aqui, ó, a serra está aqui, o degrau está aqui. Ou seja, toda essa drenagem daqui da minha mão para baixo é uma drenagem que vai para a Baía de Guanabara. Então quando eu olho o rio que está aqui embaixo, o sedimento dele pode ter vindo de qualquer lugar da bacia de drenagem dele para cá. Tá? E aí eu vejo como é que eu percebo isso. Aí fala pô, aqui só tem granito. Aí eu olho lá no sedimento, eu vejo seixo de gneiss, seixo de basalto, tá? Seixo de rochas. Aí eu poderia colocar outras rochas que eu tenho aqui, não tem muita variabilidade, mas imagina que tivesse aqui riolito, tivesse calcário, tivesse outras rochas nessa bacia que eu não tenho aqui e eu vejo o sedimento ali. Isso mostra que ele tem uma outra proveniência, não é isso? Vocês vão ver essa estratigrafia, de onde ele vem, tá? Então a mineralogia desse seixo, a composição desse seixo, né, diz pra gente a origem deles. Mas certamente aqui, eles não vieram daqui, porque esse rio que tá vindo aqui, ele tá drenando toda essa área atrás de vocês, toda a serra aí, tá?